Agradecemos a colaboração e o apoio de Alvari Teixeira, um pioneiro de muitas garras e realizações, e sempre está revivendo o pioneirismo desta grande cidade. Deve muito àqueles que são história do início de Tangará da Serra, Mato Grosso. Obrigado, Alvari Teixeira. A partir de agora, vamos conhecer a história de Tangará da Serra, uma jovem cidade de 43 anos. Começou tudo assim. A ocupação da região onde está inserido o município de Tangará da Serra foi um desdobramento da marcha para o oeste, política de interiorização do governo Vargas durante o Estado Novo e dos incentivos concedidos pelo governo de Mato Grosso, a década de 1940, para a ocupação do Estado. Na década de 1950, o Vale do Sepetuba, território ancestral do povo Pareci, foi percorrido por garimpeiros do Departamento de Terras e Colonização para demarcar glebas pertencentes a adquirentes de títulos provisórios de terras, sendo estes formados em sua maioria por descendentes de japoneses vindo dos estados de São Paulo e do Paraná, e posteriormente quase todos se desfizeram de seus títulos por causa de conflitos fundiários. Após o loteamento das glebas, foi iniciada a colonização da área através de propaganda vinculada em jornais e revistas de grande circulação nacional que enfatizavam a fertilidade do solo, oportunidade de concretizar projetos de vida e facilidades na aquisição de lotes era a visão do povo. Em 1960, Joaquim Oléias e Vanderlei Martinez fundaram a Sociedade Imobiliária Tupã para a Agricultura, empresa responsável pela colonização de Tangará da Serra, a partir do loteamento das glebas Santa Fé, Esmeralda e Juntinho. Desde o início chamaram o projeto de Tangará em referência a uma espécie de ave muito comum na região. As 3 primeiras famílias chegaram em julho de 1959, dentre elas a do farmacêutico Herotildes Rodrigues Machado. Os colonos vinham de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e do Nordeste brasileiro, atraídos pela promessa de que na gleba existiam condições ecológicas favoráveis para o plantio do café. A maior dificuldade enfrentada pelos desbravadores era a transposição da Serra Tapirapuã. Após deixarem mulheres e crianças e a mudança em Nova Olímpia, os homens marchavam a pé até Tangará da Serra durante 3 dias, pois não existiam rodovias que permitissem a subida da serra pelos caminhões. Em 1961 e 1962, foi aberta em regime de mutirão uma estrada ligando Tangará da Serra à Barra do Bugre. Mas, ainda assim, a subida permanecia dificultosa para as carretas. O projeto da cidade foi elaborado no ano de 1962 por Américo Carnavale, arquiteto de Tupã, interior do estado de São Paulo, onde residiam os proprietários da CITA, planejado para ocupar a gleba Santa Fé e o núcleo urbano, e previa ruas largas de um total de 168 quadras, com 16 lotes cada, tendo como marco zero o centro cívico. As 6 avenidas que rasgaram o centro urbano
foram chamadas de Brasil, Paraná, São Paulo, Brasília, Cuiabá e Mato Grosso. As ruas, por seu turno, receberam apenas numeração para posteriormente homenagearem os pioneiros que trabalhavam pelo desenvolvimento da cidade. Rico em detalhes, o plano urbanístico indicava inclusive os locais onde se edificariam o mercado, a farmácia, o hospital, a rodoviária, praças, escolas, cinemas, estádio de futebol, posto de saúde, delegacia de polícia, aeroporto e entre outros. O entorno do núcleo urbano foi reservado para receber chácaras, seguidas de sítios e mais distantes fazendas. Compradores de lotes rurais ganhavam da colonização um terreno urbano desde que assumisse o compromisso de construir residência em prazo pré-determinado. Todavia, a configuração desenhada por Carnevale acabou sofrendo modificações na medida em que levas migratórias se estabeleciam em espaços não previstos na planta original. Em janeiro de 1969, Tangará da Serra foi transformado em distrito de Barra do Bugres. Nesta mesma época surgiu o movimento emancipacionista impulsionado pelo prefeito de Barra do Bugres, José Amando Barbosa, que defendia a transferência da sede do município para Tangará da Serra. As desavenças entre as duas localidades, que existiam desde a chegada dos primeiros colonizadores, culminavam com a sanção da Lei de 3.687, 13 de maio de 1976, que criou o município desmembrando de Barra do Bugres e também Diamantina. O autor do projeto de lei foi o deputado José Amando, antigo prefeito de Barra do Bugres, que caiu em desgraças na época na sede municipal, ao defender a emancipação de Tangará da Serra. As disposições entre barra-bugrense e tangaraenses podem ser evidenciadas nos apelidos pelos quais costumavam a referir, e os primeiros chamavam os segundos de macacos por morarem no platô, enquanto estes nominavam aqueles de tatus por viverem na Baixada. A emancipação de Tangará da Serra coincidiu com a chegada de uma segunda leva migratória ao município, sendo esta formada majoritariamente por familiares procedentes do sul do país, mais capitalizadas e com experiência no trabalho agrícola, mecanizado, e que transformou a região em importante polo agrícola e valorizou significativamente as suas terras. Rezendo doutor em História e mestre em Geografia, Marcos Amaral Mendes, integrante da obra em História e Geografia de Mato Grosso, de autoria do mesmo. Hoje, Tangará da Serra é essa grande cidade, um berço de ouro que recebe pessoas dos 4 cantos do país brasileiro e talvez até de alguns outros países do Mercosul. São pessoas que vêm investir em Tangará da Serra, criar sua família e aproveitar para fazer um grande laço de amizade. Essa é a nossa querida cidade de Tangará da Serra, e você acompanhou a história do pioneirismo em Tangará da Serra. Pessoas de mentes fortes, mangas e camisas arregaçadas, desbravadores, pessoas que lutaram muito para que nós de hoje possamos ter uma cidade bonita, promissora, que acolhe a todos de braços abertos. Parabéns, pioneiros! Parabéns para todos nós que estamos em Tangará da Serra, Mato Grosso. A partir de agora, vamos conhecer a história de Tangará da Serra.
uma jovem cidade de 43 anos. Começou tudo assim. A ocupação da região onde está inserido o município de Tangará da Serra foi um desdobramento da marcha para o oeste, política de interiorização do governo Vargas durante o Estado Novo e dos incentivos concedidos pelo governo de Mato Grosso a década de 1940 para a ocupação do Estado. Na década de 1950, o Vale do Sepetuba, território ancestral do povo Pareci, foi percorrido por garimpeiros do Departamento de Terras e Colonização para demarcar glebas pertencentes a adquirentes de títulos provisórios de terras, sendo estes formados em sua maioria por descendentes de japoneses vindo dos estados de São Paulo e do Paraná, e posteriormente quase todos se desfizeram de seus títulos por causa de conflitos fundiários. Após o loteamento das glebas, foi iniciada a colonização da área através de propaganda vinculada em jornais e revistas de grande circulação nacional que enfatizavam a fertilidade do solo, oportunidade de concretizar projetos de vida e facilidades na aquisição de lotes era a visão do povo. Em 1960, Joaquim Oléias e Vanderlei Martinez fundaram a Sociedade Imobiliária Tupã para a Agricultura, empresa responsável pela colonização de Tangará da Serra, a partir do loteamento das glebas Santa Fé, Esmeralda e Juntinho. Desde o início chamaram o projeto de Tangará em referência a uma espécie de ave muito comum na região. As 3 primeiras famílias chegaram em julho de 1959, dentre elas a do farmacêutico Herotildes Rodrigues Machado. Os colonos vinham de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e do Nordeste brasileiro, atraídos pela promessa de que na gleba existiam condições ecológicas favoráveis para o plantio do café. A maior dificuldade enfrentada pelos desbravadores era a transposição da Serra Tapirapuã. Após deixarem mulheres e crianças e a mudança em Nova Olímpia, os homens marchavam a pé até Tangará da Serra durante 3 dias, pois não existiam rodovias que permitissem a subida da serra pelos caminhões. Em 1961 e 1962, foi aberta em regime de mutirão uma estrada ligando Tangará da Serra à Barra do Bugre. Mas, ainda assim, a subida permanecia dificultosa para as carretas. O projeto da cidade foi elaborado no ano de 1962 por Américo Carnavale, arquiteto de Tupã, interior do estado de São Paulo, onde residiam os proprietários da CITA, planejado para ocupar a gleba Santa Fé e o núcleo urbano, e previa ruas largas de um total de 168 quadras, com 16 lotes cada, tendo como marco zero o centro cívico. As 6 avenidas que rasgaram o centro urbano foram chamadas de Brasil, Paraná, São Paulo, Brasília, Cuiabá e Mato Grosso. As ruas, por seu turno, receberam apenas numeração para posteriormente homenagearem os pioneiros que trabalhavam pelo desenvolvimento da cidade. Rico em detalhes, o plano urbanístico indicava inclusive os locais onde se edificariam o mercado, a farmácia, o hospital, a rodoviária, praças, escolas, cinemas, estádio de futebol, posto de saúde, delegacia de polícia, aeroporto e entre os outros.
O entorno do núcleo urbano foi reservado para receber chácaras, seguindo